Fala galera, Daniel Piaia com vocês. Esse é um vídeo exclusivo sobre análise, não é o vídeo da sequência da série Independência, não é o 18º vídeo. Eu não estou conseguindo gravar os vídeos porque eu peguei uma gripe e nem vou abrir o vídeo aqui porque estou com a cara toda amassada e queria atualizar vocês sobre a tendência do Bitcoin, sobre os novos eventos que a gente já tem, para não deixar o entendimento ficar muito distante. Aí no domingo eu dou sequência nos vídeos da série, gravo o 18º vídeo falando apenas de volume e fazendo uma narrativa bem rápida sobre a tendência. Então vamos partir aqui para o vídeo de análise. Bitcoin em tendência de baixa, buscou nosso fundo descendente com relação ao fundo anterior. Estamos aqui verificando se já temos nosso topo descendente com relação ao topo anterior. Porque estamos em tendência de baixa. A minha tendência de baixa aqui, a nossa tendência de baixa do Bitcoin, está buscando um topo descendente e a gente precisa identificar se a formação desse topo vai dar sequência na tendência, rompendo o fundo anterior, que é típico de uma tendência de baixa, ou há probabilidade da gente formar um fundo ascendente em alguma região entre esse topo e esse fundo, para talvez romper o topo do mensal, que a gente vai verificar se já é esse aqui, para inverter a tendência no mensal, para a gente começar a ver aqui a tendência de alta no mensal. Porém, a gente precisa identificar se já temos o topo aqui. E que informação o mensal já traz para mim aqui? Né? Antes disso, né, teve um questionamento bem interessante de uma pessoa aqui que viu, o Luiz, que me perguntou se por que eu não considero aqui essa sequência no mensal, essa sequência de movimentos no mensal. Uma pergunta bem interessante. Ó, e aqui a gente já estaria buscando um fundo ascendente. Muito interessante a pergunta dele. Porque nesse ponto aqui do gráfico, eu não tenho uma tendência nítida. Olhando pelo mensal, eu tenho aqui as características que a gente precisa para poder identificar topos e fundos. Ó, se essa aqui é a extremidade, se essa aqui é a extremidade, eu tenho rompimento de máxima. Ih, mas olhando aqui tá difícil. Espera aí. Se essa é a extremidade, eu tenho rompimento de máxima. E se essa é a outra extremidade, eu tenho rompimento de mínima. Porém, vamos ver o seguinte aqui, ó. Fazendo aquelas marcações sobre eventos dos tempos. Se eu quero considerar esse como um fundo no mensal, e esse aqui como o topo do mensal, dando continuidade na tendência de baixa, eu preciso entrar no semanal e ver se eu tenho tendências de baixa, tendência de alta, na verdade, nesse ponto aqui, e tendência de baixa nesse ponto aqui. Então a gente entra no semanal. Entramos no semanal. Eu consigo identificar essa característica aqui, esse sinal de rompimento de máxima e de mínima. Se esse aqui é a extremidade do semanal, eu tenho um candle aqui que rompeu a máxima de um candle anterior, sendo esse ponto aqui do gráfico um topo no semanal. E depois de um topo eu preciso de um fundo. Eu tenho já rompimento aqui desse evento, que esse aqui pode ser o fundo. Aí entra uma parte já que o analista precisa estar atento. Pelo seguinte, se eu estou vendo aqui uma tendência
Estou vendo uma tendência aqui, ó. Eita, passou um pouquinho. Uma tendência de alta no semanal. Indica que, poderia indicar que esse é um fundo no mensal, certo? Porém, aqui nesse ponto do gráfico, eu não vejo a maturidade, a maturação suficiente aqui para que os eventos aconteçam nos tempos menores. É muito difícil que eu tenha aqui, ó, uma tendência de baixa aqui e uma tendência de alta. Só de olhar aqui no semanal eu já consigo ter essa visão. Mas a gente entra no diário aqui para poder identificar se realmente a gente tem tem essas tendências aqui. Estamos chegando. Ó, se esse é um topo no semanal, eu preciso ver aqui no diário uma tendência de baixa. Eu não vejo essa tendência de baixa. E o diário fala muito sobre o semanal, porque a gente está, vamos dizer, na área, né, falando dos tempos macro. O mensal como tempo macro, o semanal como tempo inferior a ele, porém macro ao diário. Então é muito importante que eu veja essas tendências aqui. E eu não estou vendo aqui no diário essa marcação da tendência de baixa, como eu gostaria de ver se eu fosse considerar uma tendência no semanal. Assim como não estou vendo aqui nesse ponto do gráfico uma tendência de alta. Em toda essa pernada aqui não tem uma tendência de alta, em toda essa pernada não tem uma tendência de baixa. Então eu não considero no meu mensal nem o fundo e nem o topo. Deixa eu voltar, rebobinar o gráfico aqui. A gente já tem um tempinho para poder deixar tudo pronto, mais claro. Então, voltando a falar aqui do mensal, espero que a dúvida do nosso amigo Luiz tenha sido sanada com essa explicação aqui, muito simples. Bom, que sinal que eu tenho aqui no gráfico que eu posso agregar dentro da minha tendência do mensal, né? Médias. O preço está aqui brigando na região das médias, já furou a região para cima, já furou para baixo, então não estou considerando aqui a região das médias como região nem de resistência, que teria sido a ideal nesse ponto aqui. Até aconteceu, né? Até aconteceu, se a gente olhar aqui pelo semanal, a gente vê que teve o início de uma tendência, porém não deu continuidade aqui no mensal. Então aqui eu não considero aqui as médias, porque de primeira a região foi furada e agora a gente está aqui nessa região. Estamos na região das médias, mas não estou considerando como a região propícia aqui para um descanso do preço. O preço descansou simplesmente porque o volume dá um indicativo muito melhor do que olhar aqui as médias. O que o volume me fala? A gente tem que puxar o histórico. Quando a gente iniciou nossa tendência de baixa, na verdade, no mensal, foi o rompimento deste evento aqui, que na verdade esse evento aqui foi o fundo ascendente no mensal. Quando a gente rompeu, que a gente teve o evento do rompimento, a gente notou aqui um aumento de volume. O que isso mostra para a gente aqui? Que ursos vinham carregando o preço para baixo e touros começaram a tentar lutar com que esse evento aqui não acontecesse. Porém, a analogia que a gente usa é que existiam muitas ordens de compra aqui. Isso quer dizer o que? Touros tentaram segurar o preço em uma região mais alta, porém os ursos estavam com maior intenção em dominar o mercado. E isso ficou muito claro para a gente, que nessa pernada toda aqui, olha o aumento do volume. À medida que o mercado vinha vendendo, muitos vendedores, mas também muitos compradores. Porém, a intenção de venda muito maior do que a de compra. Então, a gente vê aqui esse empilhamento dessas ordens aqui, ó, a gente vê nas barras de volume. Quantas negociações aconteceram?
né, o empilhamento das negociações, na verdade. Muitas negociações aconteceram até que os touros conseguiram dar uma esfriada no preço, com essa barra de volume gigantesca, onde a gente não vê aqui uma volatilidade muito alta. A gente não vê a volatilidade nesse candle muito alto, não. Praticamente nenhuma volatilidade em um candle pequeno. Um candle pequeno aqui, indicando muita negociação. Isso vem do histórico, que a intenção de venda muito maior que a de compra, porém muitos compradores também tentando segurar o preço. Em algum momento, essa força que os ursos empregaram aqui precisou dar uma esfriada. Tiveram mais uma tentativa, a gente vê um aumento de volume aqui no rompimento dessa extremidade aqui, que aqui para a gente é apenas uma sequência aqui da movimentação de baixa. Houve também um aumento até que os ursos se desgastaram. Houve um desgaste da intenção vendedora aqui, onde os touros, que já demonstravam uma intenção em tentar dominar o mercado com esse aumento aqui, conseguiram realmente segurar o preço e a gente viu a formação aqui do nosso fundo descendente. Os ursos até tentaram novamente, né, porém sem muita intenção conforme essa tentativa, e esse inside bars aqui no mensal denotou que realmente os touros já mostravam um interesse, eles estavam segurando a ponta. E a gente identifica, quando a gente vê no semanal aqui a primeira formação do fundo ascendente, aqui no semanal, que originou a confirmação desse fundo descendente aqui no mensal. O semanal fez o fundo ascendente, rompeu o topo anterior do semanal, pivô de alta, fundo no mensal. E agora o que a gente vê aqui no volume? A mesma coisa invertida. À medida que os touros iam carregando o preço para cima, os vendedores iam atuando, porém os touros, com maior intenção em compra, foram empilhando aqui as suas negociações, mostrando mais interesse em negociar após a formação desse fundo. Porém, dentro desse contexto aqui, a gente está narrando apenas a correção do mensal. Correção do mensal. E agora a gente precisa entender, nesse ponto do gráfico, se já temos o topo. Que a gente já narrou o movimento de queda, o impulso do mensal, e agora narramos a correção do mensal. Então a gente precisa entender se agora, no ponto do gráfico aqui, se aqui a gente já tem o topo. O que a gente precisa? Identificar se tem rompimento de mínima. Porque se eu estou buscando um topo, eu preciso ver rompimento de mínima. E a gente tem um rompimento de mínima aqui com o candle do mês anterior, do mês de maio. Essa informação eu já venho aqui para o meu semanal. Identifico se eu tenho uma tendência de baixa no semanal. Meu último evento no semanal é aqui a formação de um fundo, conforme os vídeos anteriores, né? O vídeo anterior de educacional. Tem um topo, tem um fundo. Agora, será que eu tenho um topo aqui? Será que agora eu rompi o fundo anterior e fiz uma triangulação aqui de baixa? Iniciei uma tendência de baixa no semanal, onde eu tenho um pivô de baixa que confirmou meu topo no mensal, porque eu já tenho rompimento de mínima. Olha as informações todas convergindo. Então eu preciso identificar aqui se eu tenho essa triangulação. Aparentemente sim, eu já tenho essa triangulação. Por quê? Se eu tenho um topo aqui, eu tenho rompimento de mínima. Se eu tenho um fundo aqui, eu tenho rompimento da máxima aqui. Se eu tenho um topo aqui, eu tenho rompimento de mínima. E agora eu rompi a máxima do movimento, onde tem um fundo. Era uma tendência de alta e agora uma tendência de baixa, topo no mensal. Vamos entrar para confirmar. Precisamos entrar no diário aqui para entender se essa estrutura que a gente está vendo aqui no semanal condiz para a gente traçar lá em cima, na extremidade máxima aí do nosso gráfico, a nossa linha laranja que indica o topo no mensal. Então, a gente estava aqui
a gente parou aqui no fundo do semanal e agora temos topo. Olha a minha tendência de baixa aqui, ó. O diário, tendência de baixa, rompemos o fundo anterior. Opa! Então o que eu tenho aqui nessa extremidade? O que eu tenho nessa extremidade aqui? Eu tenho um topo no semanal, porque eu identifiquei aqui uma tendência de baixa que está ajudando a construir aqui a nossa tendência no semanal, o entendimento da nossa tendência no semanal, porém quem está dando as ordens é o mensal. Então o semanal, porque eu tenho uma tendência de baixa no diário, e agora eu preciso verificar se essa sequência de eventos que eu tenho aqui no semanal tem uma triangulação, ó. Topo, fundo, topo, rompimento do fundo. Bingo! Posso entrar aqui na minha linha e alterar a cor. Ó, já vou passar para o mensal e vou alterar a cor aqui para laranja. Eu fiz um vídeo exclusivo sobre como mexer aqui, né? Como configurar as linhas, configurar a âncora. Se vocês olharem no meu canal, vocês vão identificar aqui como que a gente insere as linhas, o porquê da cor das linhas e também como a gente mexe na âncora. Nem estou falando de âncora hoje, estou partindo para análise mais seca aqui. Então, topo no mensal. Vamos voltar no mensal para a gente olhar para ele agora com uma cara de topo. A gente precisa olhar agora para o mensal buscando o quê? Que informação que eu tenho aqui que eu posso olhar para o mensal e agora? Caramba, tem o topo. O que eu preciso ver aqui no mensal agora? A informação de volume muito relevante. A gente vê aqui, ó, uma falta de interesse em negociar nesse topo aqui, né? Isso é uma informação que até agora, até esse momento, diz para a gente aqui que há uma grande chance disso aqui ser apenas uma correção no mensal e a gente buscar um fundo ascendente. Porém, eu não tenho informação suficiente para entrar aqui no mensal e já bater o martelo, fazer as minhas operações baseada apenas nessa informação. Mas é uma informação que eu tenho que guardar aqui na manga. Volume decrescente, uma correção, indica que há desinteresse em negociar aqui na correção. Porém, que histórico que eu tenho anterior? Uma pernada de correção no mensal com muita intenção em negociar em uma subida de preço. E agora pouca intenção em negociar na queda do preço. Porém, ainda é possível que a gente veja um aumento de volume e uma sequência aqui da nossa tendência de baixa. E o semanal está dizendo o que para mim? Ó, desinteresse em negociar. Então a gente vê o preço aqui nesse chove não molha, né? Isso é bom para que os touros consigam uma base de preço, mas a gente ainda não está conseguindo ver isso, né? O que a gente vê agora aqui no semanal, que acende a nossa luz amarela aqui de uma forma otimista, porém ainda não é a informação relevante que a gente tem que levar para agregar isso, é esses rompimentos em continuação. A gente teve aqui, ó, nesse ponto aqui do gráfico, teve um movimento sem continuação, onde o preço segurou aqui no fundo ascendente, ainda conseguiu levar numa região bem propícia aqui para dizer que os touros estavam segurando o preço, mas eles não conseguiram levar. E agora a gente rompeu novamente o fundo anterior, sem continuação, e agora aqui no semanal a gente precisa ver para construir aqui o nosso fundo descendente, rompimento de máxima. Ainda estamos em construção desse candle, não posso falar isso ainda, preciso ver qual que é o andamento da próxima semana. E no nosso diário, o vídeo anterior educacional, eu já tinha deixado aqui uma informação importante que quando os touros assumiram esse movimento aqui, ó, eles precisariam mostrar para a gente uma tendência de alta. E continua essa informação aqui. Eu preciso de uma tendência de alta, eu tenho uma tendência de baixa apenas. Então, os touros precisam mostrar urgentemente aqui, a partir deste evento aqui de fundo no diário,
uma tendência de alta. E como que eles estão construindo isso? Chegaram muito próximo aqui do topo anterior, não conseguiram dar sequência, estão aqui tentando segurar um fundo, porém o volume decrescente não é bom para que a gente veja esse fundo ainda, né? Bom, galera, queria trazer para vocês essa atualização aqui. No domingo eu vou partir para o vídeo educacional falando apenas de volume. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.